de nenhum caso onde tenha tido um tratamento conservador que tenha dado certo. Aí isso até falou dele mesmo, né? Que ele evitou uma cirurgia fazendo isso. Eu falei, cara, mas a proporção é muito pequena. Eu não sou médico, claro, estou falando como torcedor aqui, mas toda vez que a gente escuta falando, um tratamento mais conservador ao invés de cirurgia, a impressão que passa pra gente que tá de fora, né, Fê, é muito aquela coisa assim, pô, o cara vai ficar nessa daí, aí vai chegar num ponto lá que vai ter uma conclusão que não vai funcionar, ele vai ter que operar, como é o caso do Lucas, que ele volta para o DM, agora para um cronograma, segundo o São Paulo, que é para um cronograma de recuperação, que já estava previsto e tal, mas para a gente que está aqui do lado de fora, a impressão que dá é que, assim, cara, o Lucas vai acabar tendo que operar, e esses 4 meses aí que ficaram parados foram para um espaço que não serviu para nada. Isso comentário de leigo, né, Fê? Mas a impressão que passa é essa, né? Exatamente, Senna, exatamente. Eu não tenho formação nenhuma para saber se foi certo, foi errado o tratamento do Lucas, mas que ele não tá 100%, eu acho que isso é muito claro. O jogo contra o Atlético Nacional de Medellín, da ida, da volta, a gente vê que, não sei se é uma limitação do próprio corpo, não sei se é mental, porque a gente sabe, quando você se machuca, você vai ficar receoso de fazer algumas coisas. Então, não sei se é uma limitação do corpo dele, não sei se é algum receio que ele tem de dar explosão e tudo mais, mas uma coisa para mim é clara, que ele não tá 100%. E isso me deixa com um pouco de medo. Porque, cara, o São Paulo é um com o Lucas e é outro sem o Lucas. O São Paulo evolui muito com o Lucas e é uma lesão muito complicada que afeta o arranque do Lucas. E, cara, o arranque do Lucas é o que faz o Lucas Moura ser o Lucas Moura. Então, é muito complicado. Dá medo, né? A gente lembra no jogo da ida, quando ele ganhou uma bola de cabeça e botou a mão no joelho, caindo no chão. Falei, meu Deus do céu. Dá um medo, dá um aperto no coração. A gente espera que ele volte 100% de fato para esse jogo contra a LDU, para as quartas de final da Libertadores. Mas a impressão que dá é essa mesmo, Senna. Que o natural, sem cirurgia, pode não ser talvez o que melhor afete o jogador, que melhor trate o jogador. Eu não sei. Eu não sou um médico. Eu sou apenas um jornalista e torcedor de São Paulo e eu quero ver o Lucas Moura 100%. E a gente vê, depois de um não processo de cirurgia, que ele não está 100%. Eu espero que volte ao que a gente sabe como é o Lucas. A gente sabe tudo que o Lucas propõe para o jogo, agrega no jogo do São Paulo. Mas hoje, eu acho que é claro que ele não está 100%. Eu espero que para esse jogo da volta ele consiga sim ser o Lucas Moura. Mas dá um pouco de medo, né, Senna? Porque é final de carreira, já é um cara com idade avançada. Então dá um aperto no coração de falar, caralho, será que ele vai acabar um pouco mais cedo do que a gente esperava? Será que ele não vai conseguir voltar a ser o que era o Lucas do ano passado, por exemplo? Não muito tempo atrás, do ano passado, do pré-lesão. Isso dá um pouco de medo, fico um pouco receoso. Tomara que ele consiga voltar 100%. E que, porra, é o que eu falei, o São Paulo com o Lucas e sem o Lucas é um time completamente diferente, Sam. Exato. A gente tem até os números do Lucas esse ano aqui, né, Renan? 17 jogos em 25, né? 2025. 17 jogos, 4 gols marcados, uma assistência, 11 finalizações a gol, 3 grandes chances criadas e outras estatísticas aí. É um cara que, sem dúvida nenhuma, é um diferenciado no elenco, né? E a gente, infelizmente, hoje os dois caras diferenciados que a gente tem no elenco, que seriam Lucas e Oscar, as esperanças do ano hoje não entram em campo, não estão em condições e complica bastante, porque qualquer time do mundo sem seus dois principais craques, claro, né, sentiriam bastante. Mas o São Paulo, com um elenco ainda desequilibrado, sente o dobro, né, Renan? Cara, e pouco tivemos juntos, né? Durante a temporada toda, né? No que de fato importa dentro da temporada, nós tivemos esses dois jogadores juntos. E eu concordo, Senna, eles são diferenciados, cada um com a sua característica. Para mim, o Lucas, em forma, tá entre os 3 melhores jogadores jogando no Brasil hoje, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. O Lucas, em forma,
para mim, ele joga mais do que esse Samuel Lino que estão babando os ovos do cara. Puta, desculpa, não podia te falar disso. Tá certo. Estão bajulando o cara. O Lucas, em forma, o Lucas joga 10 vezes mais que o Samuel Lino. Com todo respeito ao rapaz, estava no Atlético de Madrid, top. Né? Então, isso incomoda pra caramba, cara. E quando você olha do ponto de vista esportivo, incomoda muito. Quando você olha para o financeiro, os 2 maiores salários do elenco, e eles não jogam juntos, cara, né? Eles que poderiam ser um diferencial mesmo, poderia ser aquela cereja do bolo de um time competitivo e que tem esses 2 caras para decidir, e a gente não tem, cara. E a minha perspectiva, repito, é de não ter os 2 juntos. Por quê? Aí tem uma outra explicação. O sistema a estrutura tática do Crespo é de muita intensidade física. Hoje é impensável os 2 estarem juntos dentro do campo. Pela questão física, pela questão da imposição, pela questão de ter que correr atrás do adversário, porque é o esquema do Crespo, é de correr atrás do adversário. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. É uma pena, né? Porra, eu vi um rapaz aí, esqueci o nome dele, ele falando de um jogador da Ferroviária, cara. Eu não sei se ele tá tirando onda, se ele tá falando sério. Não, né? Então tem o pessoal falando muito, porque assim, o pessoal tava tentando achar muitos jogadores da Série B, né? Do Brasileirão. E olhando na Série B, você tem os artilheiros, né? Da Série B tem o Pedro Rocha do Remo e o Carlão da Ferroviária, que tem se destacado, assim, guardadas as proporções, né? Aqui, assim, é claro, é que eu assisto bastante a Série B, mas não assisto analisando uma possível contratação, assisto, né? Igual o Mailton. O Mailton eu fui ver, depois começaram a falar e eu fui ver o Mailton, né, com outros olhos, de uma outra forma. Eu vou começar... Que, aliás, na Série B tem 6 gols o Mailton, né? Não, e muitas assistências também. E aí, o último jogo dele pela Chapecoense, pô, ele fez assistência, chute na trave, pô, de fato, muito bom jogador naquele tipo de enfrentamento. Esperamos que no São Paulo ele tenha a capacidade de fazer a mesma coisa, né? Então, citaram aí o Carlão, que não sei se é uma falha minha, mas eu não observei dessa forma. Ótimo, vou começar a olhar de uma outra forma. E é bom que o scout do São Paulo, né, os analistas do São Paulo também olhem a Série B dessa forma, assistam a Série B dessa forma. Pô, tem um cara, mano, eu gosto dele pra caramba. Eu até pesquisei ele aqui agora, tem 35 anos já, é muito tempo. Mas é o Nicolas, ele roda aí pelos times é um cabeludo assim, chamam ele de, não sei, de Cavani do Brasil, sei lá como é que chamam ele. E, porra, ele não é tão alto, mas ele é muito forte, ele sabe proteger a bola, ele finaliza bem, é um cara que não desiste da bola, é um cara, sabe, me parece ser um cara de grupo, enfim. São essas opções que a gente tem que correr atrás agora, Senna. E eu sempre falo isso, ó. Não é porque o cara tá na Série B hoje que ele é um jogador de Série B, tá decretado que ele é um jogador de Série B, não. Ele pode ser um ótimo jogador na Série A, né? Sendo inserido dentro de um processo ali, de um grupo bom de trabalho, ele pode sim potencializar o individual dele, né? Enfim, é isso que nós temos para hoje, Senna. Sem esquecer da nossa base.